Glória a Deus, muito bem, meus irmãos amados. Por aqui o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, iniciando a escola bíblica que vamos começar a partir de hoje, denominada Escola de Líderes. Então, meus irmãos, nós sabemos que a grande dificuldade do cristianismo hoje porque Jesus disse na Bíblia que no fim dos tempos vai haver falsos profetas que vão fazer prodígios tão tremendos que vão enganar até os escolhidos, mas eles são falsos profetas. Mateus 24, 24. Então, o que é um falso profeta? São aqueles que usam a palavra de Deus, pregam às vezes alguma coisa da Bíblia, usam a Bíblia, mas as suas ações e a doutrina que eles pregam como um todo, nada tem a ver com a Bíblia. E como multidão de pessoas que estão no Brasil, por exemplo, que se chamam cristãs, e não tem compromisso em orar, em buscar a Deus e investigar sua própria Bíblia, vão ser enganados. Então Jesus disse que eles vão enganar até os escolhidos. Mateus 24, 24. Então, nós estamos conversando aqui hoje, meus irmãos, para desafiar você a começar a andar conosco aqui pelas Escrituras, nesse mesmo local, tá bom? Nesse site do YouTube, Escola Bíblica 24 Horas, para que você entenda o que de verdade é um líder na casa de Deus. Amém? Então, eu quero ler algumas coisas, nós vamos ter vários dias estudando esse tema. Por quê? Para você saber identificar a liderança que você tem aí, no seu estado, na sua cidade, no seu país, e ao mesmo tempo você poder discernir o certo do errado e procurar uma igreja verdadeira para você congregar e fugir das igrejas falsas que estão enganando multidões, de Mateus 24, 24. E ao mesmo tempo você está sendo treinado para também ocupar o espaço que agora está sendo colocado para os falsos profetas. Ou melhor, você vai assumir esse lugar dos falsos profetas, colocando a verdade bíblica, a verdadeira vida cristã em você, o caráter cristão, para fazer a obra de Deus que os falsos profetas não estão fazendo e não vão fazer. Então Deus conta conosco para estudarmos sobre o que é uma liderança, porque Deus tem um chamado para cada um. Hoje eu quero falar sobre Paulo, amém? Então nessa escola bíblica número 1, nós vamos falar a vida de Paulo. Paulo foi um verdadeiro líder. Por isso, meus irmãos, ele conseguiu dar tantos ensinos maravilhosos que estão aqui na Bíblia, no Novo Testamento. Escreveu 13 cartas que estão na Bíblia, desde Romanos até Filemon, para ensinar, para alertar o povo de Deus. Fundou igrejas, viajou por muitos lugares, foi o maior missionário que a história já viu. Depois de Jesus Cristo foi Paulo, e agora eu e você estamos desafiados a ser o Paulo desta geração. Será que eu posso fazer pelo menos 10 centavos do que Paulo fez, meus irmãos? Mas é para isso que Deus conta com cada um de nós. Nesta geração, você pode não se comparar com o apóstolo Paulo, mas pode sim ser um cristão, assumir tua posição, fazer aquilo que ninguém quer fazer, que é viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Quero ler então
a vida de Paulo, que está aqui num texto da Bíblia, que eu encontro no livro de Atos 20, no versículo 17 e diante. Então, está escrito assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, isso aqui eu estou lendo minha tradução da Bíblia Ferreira de Almeida, revista corrigida, que é mais antiga, mas perto do original. Disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. Isso aqui é Paulo falando para líderes das igrejas, onde ele discipulou, onde ele fundou as igrejas, onde ele ganhou muita alma para Jesus naquelas regiões, em várias cidades. Então, no fim da vida dele, no fim do seu trabalho missionário, ele não ia mais passar nunca mais naquelas cidades pregando. Então ele fez um resumo de tudo que ele tinha feito. Aqui é um resumo da vida de Paulo, mostrando para os líderes como foi o comportamento dele, que é o principal na vida do obreiro, é o comportamento diante de Deus e dos homens, e o ensino que ele dá. Então está aqui, aí ele diz assim, Atos 20, 18, logo que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha aqui a missão de Paulo, meus irmãos. Primeira coisa que um obreiro ele tem que ter um testemunho diante de todos aqueles que o viram pregar, que viu ele morar em algum lugar, que estavam onde ele permaneceu por vários dias e viram o seu comportamento como cristão. Não é apenas como líder, é como cristão. Para você ser um líder, você vai ter um comportamento de cristão. E se for como líder, você assumir um projeto na tua vida como líder da igreja, como diácono, presbítero, ou como missionário, como presidente de uma denominação, você vai ter um comportamento igual a esse, ou então você não vai ter como ensinar para os outros, para que sejam também um exemplo para a sua geração, que sejam um exemplo para aqueles que estão aprendendo contigo. Então Paulo aqui, uma das coisas que ele disse ele estava servindo ao Senhor Jesus. Você está servindo, que é o tema que nós estamos estudando também na nossa escola de áudio, que temos todo dia, amém? Todos os dias nós estamos tendo 80 minutos de áudio, nós estamos com cerca de 2 anos fazendo isso, a partir de 6h30 da manhã, enviando para muitos grupos de WhatsApp. Se você quiser entrar conosco, basta você adicionar meu número aí e pede para entrar na escola bíblica em áudio, que eu estou enviando todo dia. E agora estamos estudando exatamente isso daqui: Cristo como Senhor e eu como servo. Qual é o meu serviço? Então pega meu número aí, 984904763, e o código do Maranhão, onde eu estou, é 98, tá bom? Se você estiver fora do Brasil, é 55. Então nós estamos dando treinamento para líderes e para membros das igrejas, pessoas que Deus conta com uma obra para elas fazerem, de evangelizar, de orar, de clamar e de servir a Deus em várias situações. Então, nós estamos aqui hoje, começando essa escola bíblica, falando do primeiro tipo de servo, que quem o conheceu se apaixonou por ele, foi o Paulo, porque, primeiro, ele era um servo de Cristo. Segundo, ele servia com humildade.
Ele diz: servindo ao Senhor com toda a humildade. Atos 20, 19. Humildade, meu irmão, é o contrário da palavra soberba, que a gente vê em muita gente aí, só porque tem alguma coisa, ou tem um curso, seja ele qualquer, ou tem um diploma, tem uma posição, ele quer pisar nos outros, não respeita ninguém, pensa que é melhor do que alguém. Mas na casa de Deus, esse tipo de gente não pode ser líder jamais. Amém? Por isso é que um obreiro, primeiro, ele pode ser obreiro para o homem, mas para Deus não, porque para Deus, Deus vai treinar ele muitas vezes, arrancar dele o velho homem, ele vai passar por muitas etapas para poder Deus colocá-lo numa liderança, porque primeiro ele quer ver o serviço, mas quer ver o serviço com humildade. Então a minha primeira escola de líder hoje para você é essa: servir a Deus com humildade. Meu amado irmão, é algo que faz você abrir muitas portas para você diante das pessoas, e nunca trancar a porta por causa de soberba, do que querer ser bonzão, bonitão, só porque diz que tem 1000 diplomas, mas o principal tu não tem, tá bom? Que é a comunhão com teus irmãos, que acham você soberbíssimo, e muitas vezes vão evitar de estar ouvindo tuas palavras, porque você não respeita ninguém, quer ser melhor do que os outros, quer pisar os outros, quer ser servido, em vez de querer servir. O papel do obreiro é servir, é prestar serviço, mas com humildade. Então essa é a primeira escola bíblica de hoje. Já já vamos estar continuando o trabalho do Senhor na escola bíblica 24 horas. Envie para alguém, amém? Seja um participante deste canal, amém? Se inscreva no canal, para que toda vez que nós enviarmos um vídeo para cá, o YouTube diga que já tem um novo vídeo para você assistir, amém? E ele vai te avisar se você for participar do canal. Ore por mim, estou orando por você. Já já voltaremos. Escola Bíblica 24 horas, escola de líderes, com o missionário Wagner Jesus.